Saudações, amigos do programa Grito Marcial. Eu vou fazer uma chamada para algumas pessoas aqui, para a gente ter um trabalho legal aqui com todo mundo. Hoje vai ser um bate-papo bem interessante com o mestre Jean Pangolin, de Salvador. Então, eu estou no aguardo aqui da entrada dele na live. Estou fazendo os convites agora, então parece que eu estou tocando na tela, mas eu estou tocando na tela mesmo. Deixa eu fazer os convites aqui, é muita gente para convidar. Mas vai valer a pena. O mestre Jean Pangolin já é um parceiro que o canal tem já há alguns anos, é um grande amigo, é um estudioso e um devoto, um amante da capoeira. Então vai ser extremamente interessante esse bate-papo. Estou fazendo os convites ainda, por isso está levando um tempinho. Vamos lá, o mestre Jean Pangolin já está aí. Boa noite a todo mundo, boa noite, mestra Brisa, Mariano, direto da Argentina, meio quilo aqui de Florianópolis, o Painho que é barra pesada, não gosta muito de policial, mas é um cara com coração ótimo. Eu vou colocar o microfone aqui para iniciar o bate-papo. Tudo bom, Priscila? Priscila Rocha, que daqui a pouco vai sair a entrevista dela no YouTube. Vou fazer aqui o convite ao mestre Jean Pangolin. Tá tudo certinho? Tá tudo ótimo? Vamos ver se vai dar tudo certo. Opa, meu amigo! Já tô por aqui, Cavalo. Olha aí. Firme e forte. Consegue me ouvir bem, mestre? Perfeitamente. Ótimo. Então o bate-papo hoje é sobre um assunto que esse final de semana ele foi bem colocado em pauta pela comunidade. Eu tive acesso a alguns manifestos também sobre o assunto. E eu dei uma pesquisada, né, mestre, que eu estava um pouco perdido. É a PL 3640-2020 do deputado Lafayette Luiz Dorga de Andrada, de Minas Gerais, correto? Perfeito. Você tá um estudioso, retado das leis. Tive que dar uma olhadinha, né, para não passar vergonha. Se a gente for falar sobre um assunto, tem que ter um mínimo de saber um pouquinho, né? Mestre, eu queria... Perfeito. Tem bastante gente aqui que treina Muay Thai, treina Jiu-Jitsu, que está assistindo também. Eu queria que o senhor fizesse uma pequena apresentação sobre o senhor, para as pessoas entenderem como a gente vai chegar nesse assunto contigo. Você é mestre de capoeira, mas também sempre teve um pouquinho de habilidade em saber sobre movimentos que estão ligados à política também, né, mestre? Minha apresentação é assim, eu sou um cara gente boa, sou amigo de cavalo. Que tá bom, né? Bom, eu me chamo Jean Adriano, na capoeira eu sou conhecido como Pangolin. Atualmente tenho reconhecido o título de mestre de capoeira, que me empresta uma série de responsabilidades, e não é uma questão de poder, né? Muito pelo contrário, é um compromisso com a comunidade. E parte desse trabalho que a gente faz, que Cavalo chamou a atenção aí, não da política, dos movimentos, é obrigação, né, de qualquer pessoa que, porventura, se arvora a carregar, né, emprestar esse prestígio que a comunidade traz, quando se chama de mestre de capoeira. Acho que ser difusor de conhecimento é uma obrigação. Eu sou daqui da Bahia, sou discípulo do mestre Ferreira, que é também daqui da Bahia, de formação mais formal, né, acadêmica. Eu tenho licenciatura plena em Educação Física, sou especialista em Metodologia do Ensino e Esporte, fiz mestrado na área de Educação estudando capoeira para crianças, depois um doutorado estudando capoeira como método de ensino, depois um pós-doutorado estudando a capoeira como veículo de difusão do conhecimento.
mas nenhum desses títulos esquiva da meia lua de compasso, É né? O que verdade. de fato qualifica, né? Sim. Esse exercício da mestria em capoeira é o que a gente tem brincado aqui na Bahia, que é colocar as mãos no chão, que é a capacidade que a gente tem de dialogar com um berimbau bem tocado, com uma cantiga entoada, com a compreensão do ritual, né? Com a dimensão do jogo, na perspectiva de jogar com e não contra. Ou seja, capoeira, enquanto cultura popular, depende da trajetória que você construiu, não da quantidade de títulos que possui. Obviamente, todo conhecimento é válido e abre portas, né? Algumas portas para você decodificar aquilo que eventualmente é da cultura não formal, dessa cultura popular, para os espaços acadêmicos e vice-versa. Bom, Cavalo, estou aqui feliz. Quero primeiro, antes de entrar nesse assunto aí muito sério, perguntar como você está, né? Perguntar às pessoas que estão nos assistindo como estão nesse período de Covid. Eu quero, nesse início de bate-papo, encaminhar uma energia positiva para que você esteja próximo de sua família, feliz. Olhe, não tem nada melhor do que essa Covid na minha vida, vou te dizer, viu, Cavalo? Essa Covid é um negócio fantástico, sabe? Porque faz com que a gente se reconecte com as pessoas, né? De alguma forma, traz um tempo para você pensar em si mesmo, pensar em quem verdadeiramente importa para a gente. Você está bem, meu amigo? Está tudo bem com Tudo você? certinho. Você sabe com o que eu trabalho. Ô, maravilha! Você sabe com o que eu trabalho. Então, assim, para mim tá complicado. Que eu não posso abrir a porta da loja porque criança não pode ver. E eu também não posso manter fechado por causa do Covid. Aí O bicho pegou, o bicho pegou. Mas tem outras coisas para fazer. Eu estou muito bem, estou bem mais próximo da minha mãe, como você mesmo ressaltou. A gente fica mais. Sim. Botando as coisas que eu não botava em prática agora. Tem agora de sobrando, eu estou botando em prática. Sobre esse assunto, obrigado por perguntar, desculpa, obrigado por perguntar. Sobre a sua família, eu tenho acompanhado, estou muito feliz por vocês. Valeu. Muito feliz. Então vamos nessa, Cavalo. Vamos. Mestre. A gente começa por onde? Eu acho que o que é que mais interessa aí, você que está assim, futucando as redes sociais, está conversando com as pessoas sobre esse tema. O que é que você acha que é mais interessante que a gente aborde? Então, mestre, eu fiquei meio de bobeira, assim, que tem mestres que eu vi o manifesto, que são pessoas que não entram em rede social, e tocou no assunto. Aí, pô, isso aí vendo essas pessoas que a gente tem um respeito, são mestres, assim, que podem ser atingidos de uma forma mais em cima, né, mais enfática, se manifestando. Então, eu não tive tempo, não li a lei, o projeto de lei, não tive... Então, eu estou nessa de receber a notícia, e aí, o que está acontecendo? Isso vai me atingir? Mas se você teve tempo de ler, de fazer uma análise sobre esse projeto de lei? Cavalo, veja só, é importante que a gente possa fazer um histórico, né? Essa discussão da regulamentação não é uma discussão de 2020, né? É uma discussão de quase 20 anos atrás. É uma discussão antiga, é uma proposta reesquentada com uma nova embalagem, um novo papel de presente para ser embutida aí para a galera da capoeira. Veja só, Cavalo, acho que é muito importante que a gente faça um exercício de dignidade com todos que estão nos assistindo, né? E esse exercício é feito na medida que eu assumo que vou expressar opiniões. Eu não vou expressar aqui verdades absolutas. Então, o importante é que cada praticante de capoeira, homem e mulher, possa se debruçar sobre a proposição, né? A minuta de proposição da regulamentação, e que a partir desse exercício de leitura tire seu posicionamento. O que vou trazer aqui é o que eu interpreto, e aí a dimensão da interpretação é só um ponto de vista, não é verdade absoluta. Sim. Então, de início, eu quero dizer que, para mim, especificamente para mim, a regulamentação da capoeira vai acontecer em algum momento. Não tem como fugir. É igual a discussão sobre desportivização. A regulamentação profissional da capoeira vai acontecer em algum momento. Neste sentido, discutir se é contra ou a favor, do meu ponto de vista, é reduzir o debate. Exato.
O que é importante nesse momento? O importante nesse momento é a gente entender quais são os aspectos positivos e negativos preocupantes neste momento histórico, nesse momento que a gente está vivendo. O que é que nos preocupa em relação à regulamentação profissional? Isso é importante, porque fica parecendo uma briga de bolsominion com petralha. Um lado de um lado, do lado do outro. E isso divide a capoeira, e quando a gente se divide, fica mais fácil para quem quer nos dominar. Exato, né? fica mais fácil manipular. Claro, você como lutador já deve ter lido A Arte da Guerra. O segredo é dividir para conquistar, né, pai? Já dizia lá o grande autor da Arte da Guerra. Então, veja só, eu acho que as pessoas estão muito polarizando a discussão. Não sou contra, não sou a favor. Mas quando você faz a pergunta seguinte, por que você... Aí chegou a mãe. Não, você é fascista. Você está me provocando. Por que a favor? Entende? Sim. Então, talvez hoje, eu acho que o centro da discussão seja superar o debate de contra ou a favor e discutir impacto. Qual o impacto da regulamentação hoje? Quais são as questões principais que são fake e as que são verdade? Sim. O que é que estão dizendo aí para os caras que é mentira e o que é que efetivamente estão dizendo que é verdade? Tá certo? Veja só, então, uma questão central que nos preocupa hoje, Cavalo, é porque entender a regulamentação da capoeira não pode dar-se fora do entendimento da regulamentação de outras áreas. Então, como eu projeto o que será feito com a capoeira quando eu entendo como foi o processo histórico de regulamentação de outras áreas? Sim, tá dando sim, entender, claro. Né? Pronto, eu vou estudar como foi a regulamentação da profissão de professor, como foi a regulamentação de educação física, o que trouxe de positivo, o que trouxe de negativo, para a gente tentar projetar mais ou menos o impacto que vai ser na capoeira. Bom, desse estudo, uma certeza a gente já tem. Não existe regulamentação profissional sem educação formal. Exato. Formação formal. Vou explicar o que é isso. No dia que a capoeira for regulamentada, ela vai estar atrelada a processo de formação formal. Sim. Seja ensino médio ou ensino superior. Mestre, me explica o que danado é isso, que eu não estou entendendo. Significa dizer que a formação que você recebe lá na sua escola de capoeira, por mais que te digam assim, vale, é importante, não se preocupe, é muito importante. A real é que quando a capoeira, né, quando a regulamentação acontecer, pode existir até um período de latência, que é um período de respeitabilidade do processo que já acontece. Mas vai ter um tempo de adequação. E o que é essa adequação do ponto de vista da formação? É atrelar a formação em capoeira a espaços de formação formais. O que é um espaço formal? Escola, universidade. Tá dando pra entender? Sim, claro. Por que isso é perigoso? Como é, rapaz, que eu vou pegar um processo ancestral que acontece nas ruas de Salvador, por exemplo, vou dizer, opa, ei, mestre já morreu, deu um tempo aí, meu pai, agora você não pode mais ser assim, não. Aliás, porque eu sou bonzinho, você até pode, porque é mestre, mas todos os caras que estão aí com você, seus alunos mais novos, todos eles, para se transformarem em mestres, para além da formação que recebem de você, terão que passar por alguma formação formal. É isso que ninguém está explicando. Está todo mundo, ó, caladinho sobre isso. Algo parecido não existe. Porque isso é um nó. Isso é um grande nó, entendeu? Mas isso não existe em nenhuma arte marcial. Nenhuma arte marcial é regulamentada, né? Dessa maneira. Perfeito. Não tem condições. Perfeito. Então, veja, Cavalo, veja bem. Nós estamos falando de processos milenares. Não é? Que, em tese, teria um acúmulo de experiência muito maior que a capoeira. Por que não deram esse passo? Porque perceberam que o processo de regulamentação, em alguma medida, é uma tutela do Estado. E o Estado, quando tutela, determina condições para que isso aconteça. Claro. Está dando para entender mesmo? Sim, perfeito. Então, isso para mim, é algo preocupante. O que é algo preocupante? É dizer assim, por isso sou contra. Não!
O que a gente precisa dizer para a comunidade é assim, ó, tem esse problema. Você topa assim? Aí é legítimo, entendeu, Cavalo? Sim, Tem que chegar para o mestre Curió e dizer, mestre Curió, a real é essa. Vai acontecer em algum momento assim. O senhor topa assim? E aí a pessoa, de posse da informação, no seu exercício crítico, diz sim ou não. Agora eu chegar para o cara, falar o que ele quer ouvir, para transformá-lo em massa de manobra, desculpa, isso aí não está correto. E por isso estou me posicionando contra, sim, agora nesse momento, sim, contra o processo que está acontecendo. Porque no meu entendimento, não tem existido um debate democrático. sim. No meu entendimento, não tem existido. Mestre, O que tem existido é um atropelo de informações para que a gente possa chegar o mais rápido possível à regulamentação. sim. Esse é só um aspecto. Mas vamos lá, diga lá, Cavalo. Mestre, eu uso sempre uma coisa que eu vi do senhor no Berimbau de Ouro para exemplificar várias coisas que chegam até a mim. E o que eu uso sempre é aquele argumento que eu vi que você usou com dois mestres, ou dois ou três mestres de capoeira, que estavam criticando um vereador, um deputado, não me lembro, que estava no Berimbau de Ouro, que se dispôs a ir lá, porque Sim. enfrentar aquela turma não é fácil, mesmo sendo evangélica e sabendo que ia ter crítica. E eu vi o senhor falando que não adianta a gente reclamar se a gente não tem a capacidade de colocar alguém dos nossos lá, né? Perfeito. Articulação. Isso, e eu vi, eu tentei dar uma pesquisada sobre esse deputado de Minas Gerais e não achei muita coisa. Ele está envolvido na comunidade da capoeira porque às vezes é só o nome de ter um projeto de lei para isso, as pessoas se assustam e eu não tive como ler ainda o projeto de lei. Uhum. Alguém sabe? Cavalo, efetivamente, ele não tem aproximação com a capoeira. Não, né? Nenhuma. Né? Pelo que eu busquei de informação até hoje, ele chega essa demanda para ele, por ser um legislador, é parte da função dele. E também, aí é minha cabeça maldosa, e eu peço perdão a Jesus se estou pensando bobagem, né? Pode ter uma relação com o período eleitoral também. Sim. E a capoeira enquanto uma espécie de grande massa de manobra, né? Então eu vou fazer um movimento para ter aderência das pessoas e tal. Enfim, mas estou especulando. Uma coisa que é certeza, pelo que estudei até hoje, é que não existe nenhuma iniciativa do referido deputado de aproximação com a arte capoeira. Fato que nos leva a crer que é um movimento isolado em função, talvez, do período eleitoral. Ah, entendi. Tá, mas não posso afirmar com segurança. E você acha que se a comunidade, a gente tendo esses fatores que o senhor comentou, se houver uma regulamentação, vai ter que ter uma formação. Ou pior, pode acontecer que nem o CREF, que só te cobra uma mensalidade e não te ajuda em absolutamente nada. E às vezes multa e tudo mais. Você acha que a comunidade já que possa... Cavalo? Bem, cortou sua fala, você pode repetir. Tá. A gente sabendo desses malefícios, que se você regulamenta uma arte, você acaba dando poder a um local específico para ter essa formação. Você acha que a comunidade, vamos falar que a comunidade consiga eleger alguém que faça um projeto, e essa pessoa realmente ouça os mais velhos, você acha que existe a possibilidade de a gente conseguir transformar essas ideias, esses ideais num projeto que não engesse a capoeira dessa maneira para quem quer trabalhar com ela? Como eu te falei, na minha opinião, o processo de regulamentação profissional da capoeira vai acontecer em algum momento. Por isso que tenho defendido que a grande discussão é a discussão democrática. Não é dizer não à regulamentação. E eu tenho amigos que vão me odiar pelo que eu estou falando aqui. Né? Porque não adianta eu ficar contra, com um grupinho contra, não, e não intervir na forma como ela vai acontecer. Então eu prefiro estar por dentro do movimento, apresentando os aspectos positivos e negativos, ressaltando aquilo que é negativo dentro do que penso, né? Para que, de alguma forma, o processo, no seu fluxo natural e não com aceleração, não com fascismo, com sectarismo de pessoas e tal, que ele possa acontecer no seu tempo correto. Estou falando isso, Cavalo,
porque fui excluído por uma pessoa que é Otelo, que é uma figura que tem dito que é o líder do movimento para a regulamentação, de diversos grupos que tratavam sobre a regulamentação. E por que fui excluído? Porque eu estava trazendo esses outros aspectos. Ele disse que eu estava tumultuando, atrapalhando. Então, veja, um processo que no seu caminhar não admite o diálogo de ideias, confunde isso com o diálogo de pessoas, ou seja, quem pensa diferente está atrapalhando, já está dizendo como vai ser quando regulamentar. Quando regulamentar, quem não concordar, ele vai fiscalizar e vai pintar o diabo, entendeu? Sim. Então, e eu não quero reduzir um movimento inteiro a uma pessoa, porque tem um monte de gente legal lá também, que defende a ideia da regulamentação. Eu posso citar aqui o mestre Marujo, por exemplo. Né? Que é uma figura que tem se dedicado, trabalhado, um cara democrático, tem acatado as opiniões adversas, que tem recuado, tem avançado. Eu acho que é a grande figura que faz esse movimento pró-regulamentação avançar. Então, o que eu tenho percebido que é a maior entrave hoje é a incapacidade dialógica, né? Incapacidade de dialogar com a diferença. Outro detalhe específico, Cavalo, que a gente precisa dizer é assim, algumas pessoas que defendem a regulamentação pensam, quando regulamentar, eu vou ter meu emprego, eu vou poder ter segurança. Aí eu quero trazer o exemplo, por exemplo, da área de educação física. A grande discussão, quando estava se regulamentando a educação física, era assim, não, quando a gente regulamentar vai ficar tudo bem. A gente vai poder trabalhar, vai ter piso salarial, vai ser um boom. Eu vou ganhar dinheiro. Papo pra boi dormir. Quando regulamenta a educação física, quase metade dos profissionais que trabalhavam são trocados, são tirados, porque os contratos eram feitos de maneira informal, né? Sim. Não objetivada por parâmetros. Quando se regulamenta a profissão, você tem critérios a seguir. Ou seja, aquele profissional fica mais caro para o empregador. Isso é um aspecto positivo, porque o profissional que for contratado vai ter acesso a uma série de benefícios. Contudo, todavia, o empregador não vai contratar mais 3 se ele pode contratar 1. Não é? Exato. Porque ele não pode mais barganhar com o cara individualmente. Então, essa história de que a regulamentação amplia postos de trabalho é conversa para boi dormir. Outra coisa que diz assim, não, porque a capoeira não está regulamentada, as pessoas estão passando dificuldade em capoeira. Então, quando a gente tiver um CBO, Código Brasileiro de Ocupação, eu vou poder trabalhar. Será? Porque, por exemplo, não tem CBO para capoeira, mas eu sempre tive minha carteira assinada como mestre de capoeira. Exato. Sem ter CBO. Sim. Então, veja, é preciso dizer para a comunidade que a regulamentação profissional em capoeira pode trazer um reconhecimento da sociedade mais qualificado para aquele indivíduo. Dizer assim, não, ele tem lá um conselho que regulamenta, né, que tem conselho de ética, comissão de ética. Não, é um profissional. Pode, talvez, né? Talvez sim. Pode institucionalizar processos, dizer assim, não, esse negócio não é bagunça, não. É sério, aí, né? Na lógica de seriedade do Ocidente. Pode. Só que, ao mesmo tempo que acontece isso, enquadra. Né? Enquadra. Deixa num formato em que você só vai poder servir se tiver adequado. Né? É mais um aspecto que a gente precisa pensar sobre. E a pessoa que tiver... Tem a terceira coisa, Cavalo? Rapidinho. Claro. Estou falando muito rápido, mas é para a gente conseguir garantir o tempo. O terceiro aspecto que é assim. As pessoas dizem, não, eu quero regulamentar a capoeira para que eu possa me aposentar como capoeira. Achando que é a regulamentação profissional que garante a aposentadoria. Sim. Ora, não é verdade isso, né? Nós vivemos no sistema previdenciário aqui no Brasil que é por contribuição. Exato. Se a capoeira for regulamentada e você não contribuir, você não será aposentado, a não ser que você se enquadre em exceções. Entende? E mencionaram na minuta até LOAS, né? Que é esse benefício social. Mas LOAS não tem a ver com regulamentação. Sim. Hoje, qualquer mestre de capoeira, a partir de 65 anos,
que se enquadre nos critérios do LOAS pode receber o benefício. Sim. Não precisa regulamentar a capoeira para ele aceitar o LOAS. E, Né? Então, são essas questões que a gente precisa estar conversando com a comunidade. Diga lá, e meu eu velho. acho que também, quando chegar ao ponto de ter essa regulamentação, a pessoa vai ter que, de certa maneira, prestar conta de todas as cordas que se for vender, vai ter que mostrar nota fiscal, dos berimbau que são vendidos dentro da sala de aula. Mas, Cavalo, você está muito danadinho. Você descobriu que, na verdade, o Estado quer ter acesso, através de algumas instituições que representam a capoeira, a uma economia que circula no submundo. Exatamente. É igual o mapeamento do IFAM. Eu vou mapear tudo aquilo que pode ser, eventualmente, imposto que entra. Sim. O Estado, será que o Estado está preocupado com capoeira e capoeirista? Agora, é difícil você chegar para a comunidade e fazer uma discussão nesse nível, porque as pessoas, uma parcela das pessoas, por falta de acesso à informação, não conseguem compreender o monstro Estado e o que de fato interessa ao monstro Estado. O Estado não está preocupado com a condição do antigo mestre. Está preocupado se pode arrecadar com a atividade laboral do antigo mestre. Sim. Né? Mas, perfeita análise, Cavalo. Eu quero imaginar como é que eu ia poder trazer o senhor aqui para Florianópolis, se eu vou ter que pagar também uma parcela para estar tirando um profissional de outro estado. Porque eu lembro, vou dar um exemplo da minha loja. Sim. Vou dar um exemplo da minha loja. Eu pagava um valor X. A fábrica fica no Rio Grande do Sul. Do nada eu vou ter que pagar um valor 2x porque está saindo do estado, de outro estado. Então, assim, sempre tem uma maneira de se arrecadar mais dinheiro quando a gente não tem o poder, né, mestre? Aí, depois que já está tudo pronto, não tem o que fazer. Se eu acho que a questão dos mestres antigos, como é que eles vão ser abordados? Tem muito mestre que já não trabalha mais com capoeira efetivamente, não dá mais aula, trabalha viajando. A gente teve com o mestre Felipe Santiago em Santa Amaro e ele foi chamado só para ficar sentado numa cadeira no evento. E aí? Né? Como é que... Pois é, Cavalo, eu acho, apesar de ter alguns mestres antigos que estão apoiando a regulamentação, que os mais afetados com essa regulamentação apressada, sem discussão, serão os antigos mestres. Por quê? Porque até que a gente desenvolva uma ferramenta de reconhecimento do notório saber, que possa equiparar o saber popular do mestre com o saber formal, acadêmico, legalmente, o mestre está em risco. Ele vai ser sempre subcategoria, subsaber. E aí eu quero fazer uma ressalva. Isso é o que eu quero? Não, por isso que estou contra. Exato. Eu quero que o mestre esteja no mais alto pedestal. Eu quero que o saber popular seja equiparado ao saber da formação acadêmica, por um exercício de justiça. São pessoas que dedicaram 50, 60 anos, 40 anos à arte capoeira. Será que essas pessoas não têm um saber acumulado? Só o código é diferente, né? O código desse saber é diferente. Então, se a gente não discute essas questões para a regulamentação, que é, por exemplo, o passo de reconhecimento do notório saber, não avança. Outro detalhe, Cavalo, processo nenhum de regulamentação de profissões pode intervir em outros segmentos legais. Se alguém da regulamentação disser assim, não se preocupe não, quando a capoeira for regulamentada, a gente vai dizer que você é tão importante quanto o professor lá que se formou em educação física e é capoeirista. Eu vou dizer que você está igual, que você vai participar do concurso público igual a ele. Regulamentação profissional nenhuma pode garantir isso. Exato. Porque a ingerência legal do sistema formal é feita por uma legislação federal, através do Ministério da Educação. Então, nenhuma regulamentação tem poder nesse sentido. Já existem diretrizes do MEC que estabelecem quem pode desenvolver atividades pedagógicas formais por dentro do currículo.
São pessoas que possuem graduação em nível superior. Isso é definido pela Lei de Diretriz e Bases. Sim. Então, nenhuma regulamentação profissional pode intervir nisso diretamente, porque esse é um outro campo legal. Então, qualquer pessoa que diga assim, regulamentação profissional, garantir sua participação em concurso público, ou é ingênua ou está mentindo para a comunidade. Está mentindo, porque isso não é possível. Está entendendo, Cavalo? Como é impossível você criar uma... Tem muito gato por lebre aí. Como é que você vai criar uma lei? Porque o capoeirista não é só lutador marcial, ele é artista musical, ele é artesão. Como é que vai englobar isso tudo? Tem gente que... Perfeito, perfeito. Se a discussão está centrada só no processo de ensino, ou seja, capoeira é contramestre, mestre, professor, formar, ou seja, eu estou centrando o que é profissional de capoeira no exercício do ensino da capoeira. Como fica o cara que faz show? Exato. Ele é profissional de capoeira, ele é profissional acrobático. Ou vai ter o cara que só canta, ele vai ter que ir para a ordem dos músicos. Pois é. Como fica o cara que faz terapia com capoeira? Malvino, Preto Malvino, por exemplo, que é um terapeuta. Qual é o espaço para ele? Ele não dá aula, processo de terapia. No caso de Malvino, também dá aula. Mas se fosse só um terapeuta, alguém que desenvolve processo terapêutico com a capoeira, como a regulamentação abarca esse profissional? Está entendendo? Tem questões que precisam ser discutidas. Não dá para dizer presta, não presta. Tem que dizer assim, ei, você que está favorável à regulamentação, está disposto com calma a ouvir a comunidade? Não é ouvir quem gosta, não é ouvir quem dá tapinha nas costas, quem diz tudo bem. É ouvir qualquer um. Veja, eu estou participando de um grupo agora, que tem pessoas que eu não dou nem bom dia. Se eu encontrar na rua, nem bom dia eu dou. Porque são pessoas, do meu ponto de vista, nocivas à capoeira. Mas eu tenho que estar lá. Por quê? Porque eu estou me propondo a dialogar com a diferença. Exato. Não é? É assim o processo democrático. O processo democrático é respeitar a diferença. Fora disso, não é democracia, é ditadura ou fascismo. E aí eu não pactuo com isso. Eu aproveitar o gancho do senhor, e se tiver alguém a favor, que seja mestre ou não, que tenha, consiga fundamentar algum argumento, eu gostaria muito que a gente fizesse uma live, porque eu até agora eu não entendo, eu sou contra, mas isso tá além, o canal está além da minha opinião própria, por inúmeros fatores, mas eu queria entender o ponto de vista de uma pessoa que está a favor. Você consegue... Cavalo, eu aproveito a oportunidade para te indicar uma figura legal. A gente diverge de ideias, mas é uma figura legal, que é o mestre Marujo. Ele que tem pensado, junto com outras pessoas, mas ele, por ser uma pessoa da área do direito, tem pensado com muito cuidado o processo de regulamentação. Tem escutado pessoas, ele tem... Veja só, e eu estou fazendo aqui essa sugestão no exercício democrático, claro, porque eu discordo de muitas coisas que Marujo defende. Mas, democraticamente, eu acho que é importante que ele apresente o ponto de vista dele. Eu estou citando Marujo, mas tem uma série de outras pessoas legais. Tem o mestre Gringo de Santa Catarina, mestre Cabedelo, aqui do Nordeste. Tem uma galera boa aí, sabe? Qualquer pessoa dessa que já vem na discussão do processo de regulamentação, que é pró-regulamentação, acho que vale a pena bater um papo. Porque a comunidade precisa se instrumentalizar de todos os argumentos. Senão fica clube do Bolinha e clube da Luluzinha. Aí não pode, né? Sim, não, porque às vezes a pessoa, o mestre, eu vou dar um exemplo. Eu vi, um dos mestres que eu falei foi o mestre Lobão, que ele se posicionou contra. Tem um vídeo curto, ele não explicou os motivos. Pode ter gente que se tem um carinho pelo jogo dele, pela pessoa, e vai dizer que é contra só porque ele está sendo contra. E é complicado. Mas, mestre, você que está nesses grupos e conhece o mestre Marujo, por exemplo, quais são os pontos positivos que ele apresentou para o senhor? Não te ouvi bem, cortou, Cavalo. Tudo bem, claro. Você que conhece o mestre Marujo, citou o nome dele, tem algum ponto positivo que ele passou para o senhor que o senhor achou interessante ou não? Sim. Esses pontos que apresento aqui para você, que é no sentido de sustentabilidade social.
E por mais que eu explicasse, mestre, você me ouviu bem, Calado? Mestre, deu uma Por mais que eu explicasse, mestre Marujo, eu expliquei para o mestre Marujo, mestre Marujo, eu entendo o que você está falando, mas assim, a gente já tem o Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem o próprio reconhecimento do ofício de mestre, né, da roda de capoeira pelo IFAM, e apesar de minhas críticas ao IFAM, eu tenho que dar o braço a torcer. A gente tem a legislação que trata sobre educação e cultura africana na escola, né? A gente tem alguns dispositivos legais, a própria LDB, no campo da educação física, né? Os parâmetros curriculares nacionais que orientam o trato com a capoeira, enfim. Nós já temos alguns dispositivos legais que trazem relativa seguridade para o exercício profissional em capoeira. Mas o mestre Marujo acha que precisa de algo específico. E eu compreendo a argumentação dele, apesar de ser contrário mesmo. Sim. Então, por conta disso, eu acho que é importante que ele tenha uma fala, né? Porque, de repente, eu estou entendendo tudo errado. Né? De repente, eu estou entendendo tudo errado e ele traz aqui alguma coisa que pode trazer luz, né? Sim. O que você manda mais aí? Meu amigo, olha, eu já estou muito agradecido de você ter cedido seu tempo. Eu falo isso sempre, mas eu sei que hoje, agora, está todo mundo, nesse momento, está todo mundo fazendo live, está todo mundo trabalhando muito com isso. Então, o tempo fica minimizado. Quero agradecer a Mestra Brisa, que eu estou vendo, assim, eu estou meio que olhando de lado, assim, que ela está agradecendo todo mundo que está assistindo. Muito obrigado, Mestra Brisa. Eu vi que você está participando de uma forma muito produtiva, ajudou aí a live. Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que também participou. E queria te fazer um convite, mestre, para ver se a gente consegue fazer uma live com perguntas de algumas pessoas, onde eu possa anotar o nome da pessoa, mas isso com tempo, as pessoas consigam me enviar essa pergunta antes para eu anotar, para a gente não ter nenhum contratempo de internet, que às vezes eu boto nesse formato para quem está assistindo, é para que eu possa jogar no YouTube e a pessoa consiga assistir na TV depois ou no celular. Obrigado, mestre, muito obrigado. Pode falar, perdão. Totalmente à disposição. Totalmente à disposição. E quero te dizer o seguinte, esse movimento que tenho feito e organizado com alguns camaradas, homens e mulheres, é um movimento autônomo e sem nenhuma vinculação político-partidária. Perfeito. Certo? Isso é um registro que a gente precisa fazer. E se alguém, porventura, se infiltrar no movimento com alguma tendência manipulativa, acredite, não terá meu pacto com isso. Perfeito. Você já me conhece há um tempo, sabe o que tenho defendido, e eu sei que esse é um risco em período de eleição. Né? Sim. Manipular a capoeira para A ou para B com algum tipo de vantagem político-partidária. Não compactuo com isso, estou fora disso. E estou à disposição, velho. Quando quiser, você manda. Perfeito. Vou fazer um outro cartaz e pedir para as pessoas deixarem sugestões de tema relacionado a isso. Mestre, uma última pergunta, porque você está mais inteirado que eu. O deputado Lafayette, ele provavelmente não é capoeirista, posso estar falando besteira também, mas ele não fez esse movimento sozinho, né? Ele não, vou mexer com capoeira agora. Não. Alguma pessoa bem intencionada propõe ao deputado que possa reavivar essa discussão sobre a regulamentação profissional e ele, como legislador, vai tocando o processo. E aí, algumas pessoas pró-regulamentação se sentiram ofendidas porque não foram consultadas, entram em contato com a assessoria do deputado e convencem a assessoria do deputado a que ele possa dar um prazo de 1 mês para que essas pessoas discutam e apresentem uma minuta da proposta alternativa a que o deputado tinha encaminhado. Então é isso que aconteceu. Então o projeto de lei está parado, então? Está parado. Está dependendo desse envio de proposições da comunidade para que ele possa compor de novo. Perfeito. O projeto de lei leva bastante tempo ainda para se tornar uma lei mesmo, né? Sim. Obrigado, mestre. Novamente, obrigado a todo mundo que assistiu. Sendo curtinho assim, vocês conseguem assistir de novo no YouTube. As suas falas, mestre, mesmo sendo curtas, elas têm o poder, né? Ficaram muito legais. Obrigado a todo mundo, obrigado por emprestar o seu prestígio
ao Grito Marcial, mestre. E Valeu, Cavalo. quando que você tem tempo livre, mestre? Que aí já vou deixar marcado já. Sempre? Como é que tá o seu... Bom, assim, vamos fazer o seguinte, a partir do fluxo que você receba essas informações das pessoas, lança, a gente pode agendar, inclusive, durante essa semana ou no início da próxima. De repente, vamos dar uma semana, hoje é segunda, a gente pode combinar na próxima segunda para dar um tempo. Perfeito, perfeito. Já vou fazer um cartaz. Perfeito. Se eu já me envia uma foto bonita, procura aí. Pô, sentiu aquela lá, tão bonitão. Barra pesada. Valeu, obrigado. Cavalo. Um beijo no coração de todo mundo que assistiu. E essa entrevista vai estar amanhã de manhã já no ar, no YouTube. Não. Obrigado, mestre. Valeu, eu que agradeço. Obrigado, mestre.